Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre a última eleição da OAB que reconduziu aí os advogados Jefferson Soares e Rodrigo Ferreira à presidência e à vice-presidência da sessão da OAB aqui em Teresópolis. Antes de mais nada, obrigado pela presença de vocês aqui no programa Ponto Final. Queria logo perguntar de cara, essa eleição, afinal de contas, foi mais fácil do que vocês imaginavam? Foi mais fácil do que a anterior? Bom, Rufi, não entendo como mais fácil. Eu entendo que foi mais disputado, inclusive, tá? Porque nós percebemos que a chapa que nós disputamos, né, aquela composição da chapa que nós disputamos, ela tinha muito da nossa composição. O próprio presidente que encabeçou essa chapa, ele era o nosso secretário-geral. Então, e tínhamos ali outras pessoas, a Kátia Brits, uma pessoa que eu sempre convidei para participar da nossa administração, e ela sempre recusou, alegando falta de tempo, ou seja, ela não queria participar da administração. Mas acabou compondo uma chapa com pessoas muito próximas à nossa. Então, o que eu percebia é que nessa eleição, ao invés, diferentemente do que aconteceu na eleição passada, que havia dois polos bem extremos, né, porque havia uma forma de conduta nossa e havia uma outra forma de conduta da nossa concorrente da época. E nessa eleição foi diferente, porque as duas, elas muito se aproximavam, então por conta disso, disputava basicamente os mesmos votos. Então, a partir daí nós percebemos uma certa dificuldade, porque os votos que nós tínhamos certeza que eram nossos, poderiam estar divididos na atual chapa. Agora, Rodrigo, além do número de eleitores, que é bem menor em relação a uma eleição comum, uma eleição para prefeito, né, normal que a gente tem. Quais são as outras diferenças do processo eleitoral da OAB? É muito diferente de uma eleição comum? Não chega a ser muito diferente porque tem algumas regras rígidas. Esse ano, inclusive, as regras foram mais dificultadas até pelo Conselho Federal, que criou algumas normas, né? Mas, por exemplo, a grande diferença que se vê no dia da eleição é que a gente tem boca de urna, né? E na eleição normal não existe isso. A boca de urna na eleição do AB é liberada. É legal. Até a porta da ordem. A gente estava lá com essa papelada aqui e tal, entregava, né? Aquele tudo normal. Mas a diferença fundamental é o seguinte: os advogados são pessoas instruídas, né? Bacharéis em direito e inscritos na ordem, e que, via de regra, convivem conosco diariamente, sabem do trabalho, sabem das conquistas, dos insucessos, das dificuldades, sabem quem nós somos, né? Tem os nossos telefones, podem nos procurar a qualquer momento. Então, são pessoas muito ativas dentro da profissão. Então, aquilo ali, a eleição ela acaba sendo um dia de avaliação do trabalho realizado, no nosso caso, por exemplo. Então, foi o que aconteceu, né? Foi uma aprovação do trabalho realizado, no caso do presidente Jefferson, pelos últimos 6 anos que ele já se encontra como presidente. E eu, no caso, só estive como vice nos últimos 3 anos. Então, tem essas diferenças. Mas também existe uma outra dificuldade, né? Porque tem muitos advogados inscritos na ordem que não militam. E esses, às vezes, a gente não tem muito contato. Eles até sabem dos trabalhos, etc., porque são realmente pessoas esclarecidas, como eu disse inicialmente, e aí se identificam com uma chapa ou com outra de acordo com o trabalho realizado. Mas tem muitas pessoas que a gente não tem contato, que a gente, às vezes, tem gente que a gente, às vezes, vai saber que é advogado no dia da eleição, né? A gente, como já participa de algumas, tem muitas pessoas que a gente já sabe quando chegam, mas que no dia a dia não trabalham como tal, né? Mas, Jefferson, a que você atribui essa gestão tão longeva, né, se pode se dizer assim, né, porque há pelo menos 12 anos, até a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar o programa, o Rodrigo até corrigiu aqui, dizendo que a chapa de situação já está até há mais do que 12 anos, né, parece que há pelo menos 18 anos aí. A que você atribui esse sucesso, né, dessa chapa que já está há tanto tempo aí à frente da OAB aqui em Teresópolis? Bom, em verdade eu iniciei, né, na direção. Eu já fiz parte de comissão, que não é eleita, a comissão era escolhida pelo presidente, foi desde o início da minha vida profissional. Então, eu sempre participei desse movimento da OAB. Tá? Eu tenho 24 anos de formado e desde que eu me formei eu participo intensamente de comissões e da direção. Da direção especificamente, já fui secretário-geral adjunto
por 3 anos, fui vice-presidente por 6 anos e estou presidente por 6 anos. Então, nós estamos falando aqui de 15 anos participando da administração. E o que eu percebo... Veja bem, no Rio, né, para seccional havia três chapas, tá? A chapa 1, que é do Felipe Santa Cruz, chapa 2 da Carmen Fontinelli e chapa 3 do Luciano Viveiros. Então havia 3 chapas. E aqui em Teresópolis havia 2 chapas. Uma, a nossa, apoiando o Felipe Santa Cruz, e a outra, do Ricardo Villalba, apoiando a da Carmen Fontinelli. Não necessariamente teria que apoiar chapa divergente. As 2 chapas poderiam estar apoiando a mesma no Rio, como aconteceu em Caxias. Em Caxias houve uma disputa onde 2 chapas apoiavam a mesma no Rio de Janeiro. Então isso depende muito da linha de condução que cada administração pretende dar no seu espaço, né? O presidente da OAB no Brasil, ele é eleito por voto direto? Não. Não, indireto. A briga hoje é essa. Então hoje nós elegemos os presidentes das seccionais e o conselho é que vai eleger o presidente, né, o representante nacional da OAB. Mal comparando, então, seria como mais ou menos a eleição dos Estados Unidos, né, que não é direta a eleição para presidente lá, né, os deputados, né, o presidente ganha aquele estado, se ele tiver o maior número de representantes, o maior número de votos ali, então ele ganha todos os representantes daquele estado e esses representantes é que vão eleger o presidente da República. Exato. Caso, né? A eleição as pessoas indicadas para o Conselho Federal. As seccionais indicam os conselheiros para a seccional, para o OAB federal, e lá, entre essa composição, que é indicado o representante nacional. Na chapa do presidente da seccional, já estão inseridos os 3 conselheiros federais e 3 suplentes. No caso, inclusive, o atual presidente, o Adir Damus, que é o presidente da OAB do Rio de Janeiro, será conselheiro federal, né, para o próximo mandato. E ele busca essa vaga de representante nacional dos advogados, né? Ele busca, inclusive, com a intenção, né, de uma eleição direta, inclusive. É porque até é uma incongruência, né, a Ordem dos Advogados, que é uma instituição democrática, que lutou, inclusive, pelas diretas, né? Não ter eleição direta na sua própria casa. Então, a democracia precisa imperar também nesse ponto. E uma outra diferença que eu acho que, de repente, também vale a gente destacar aqui é que os representantes da OAB eleitos, eles, ao contrário dos cargos eletivos de uma forma geral, né, prefeito, vereador, governador, deputados, não ganham nada, né? São cargos apenas cargos honoríficos, pode-se dizer assim. Exato, né? É um voluntariado de um grupo de advogados que pretende ali fazer uma administração, gerir a classe, entendeu? Então... Pena que o restante do Brasil não segue esse belo exemplo da OAB, né? É uma pena que a gente poderia ter esse voluntariado também na política. Acho que a nossa política seria bem melhor do que a hoje. No passado já foi assim, os vereadores aqui em Teresópolis, no passado, lá historicamente, era um trabalho voluntário, depois que passaram a ser remunerados, aí essa disputa toda, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, nosso tempo nesse bloco já terminou. No próximo bloco eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a questão
da Justiça. Qual é a avaliação que a OAB faz da atuação da Justiça aqui em Teresópolis, de uma forma geral, no estado do Rio? É sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já!